Começou. Deixa o pessoal entrar. Boa noite, gente. Estamos um pouquinho atrasados, porque a gente teve alguns imprevistos hoje. Mas, enfim, estamos aqui. E o tema da nossa live hoje vai ser pigmento. Então, eu vou explicar para vocês o que é pigmento, como que funciona, qual a melhor maneira de usar o pigmento, tá bom? Geralmente, os pigmentos, como o nome já fala, são sombras em pó muito pigmentadas, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro o que é uma sombra, ou o que é um pigmento. Pra vocês conseguirem, quando vocês forem comprar, não confundir glitter com pigmento, porque é diferente. Então, isso aqui, ó, é um pigmento. Ó, é uma sombra. Tá dando pra ver? Tá. Ó, é uma sombra muito pigmentada. Olha quanto ela é pigmentada. Aqui eu não estou usando absolutamente nada como base de sombra. Vocês podem ver que ela é muitíssimo pigmentada mesmo, tá? Não tô querendo focar. Aí, focou. Então, isso é pigmento, tá bom? Geralmente, eles têm muitas cintilâncias, tá? E eles têm muito nas tonalidades fruta-cor, que é a famosa asa de borboleta. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda, pra mostrar pra vocês. Ó, que é esse, que é um dos que eu tenho, que eu acho mais lindo, ó. Então, esse aqui também é um pigmento. E é o famosinho asa de borboleta, ó. Vocês podem ver que eles são bem fininhos e bem pigmentados, ó. Olha que lindo. Esses são muito utilizados para noivinhas, tá? Porque deixa a maquiagem bem glow, bem iluminada mesmo. E agora eu vou passar para vocês todo o passo a passo de como utilizar essa sombra. Desde o início, eu quero dizer para vocês que vocês podem utilizar o pigmento com um fixador de sombra e pode utilizar o pigmento usando somente o pigmento, tá? Não tem necessidade de usar o fixador embaixo. Então, vamos lá. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Ó, a pele da modelo já tá toda preparada, tá? Aqui eu já deixei, pode fechar o olho agora. Gente, ela deu uma lacrimejadinha, tá? Ela não tem costume, então é normal. Depois a gente dá um jeitinho. Agora você não abre o olho até eu finalizar, por favor, tá bom? Ó, tô dando batidinhas aqui pra quê? Pra mim eliminar toda e qualquer excesso de produto que tiver aqui e tirar aquelas listinhas, aquelas marcações, tá bom? Eu vou começar fazendo o canto interno. Vou escolher uma sombra mais clarinha pra mim fazer o canto interno dela. Como se fosse uma maquiagem mais estilo noivinha mesmo, tá? Ó, eu vou utilizar a sombra branca pra fazer o canto interno. Tô limpando minha sombra aqui, gente. Aguenta aí, tá? Porque ontem quebrou uma sombra minha aqui. Pelo amor de Deus, o negócio tá bagunçado até hoje. Eu arrumei, limpei e ainda tá um pouco sujo. Ó, então eu vou usar um pincelzinho de pigmentar sombra, esse mais achatadinho, ó. Tô pegando aí. Vou usar a sombra branca, ó. Tira o excesso. Venho, ó, dando batidinhas pra me fazer um fundo, pra mim receber o pigmento depois. Ó, dando batidinhas. Ó, várias batidinhas.
Quanto mais batidinhas, mais precisão você coloca, mais pressão, ó, mais próximo ao pincel, mais clarinho vai ficando essa sua sombra, tá? Ó. Bastante batidinhas. Até ficar no estilo que você quer. Agora, eu vou usar um pó compacto primeiro, porque eu vou dar uma selada no final dessa sombra aqui, pra facilitar a hora que eu for esfumar esse côncavo dela, tá? Ó, peguei um pincelzinho de esfumar, o pó banana, vou depositar aqui, ó, no canto externo do olho dela. Aqui hoje também, hoje a aprovação tá grande, viu? Mas, se Deus quiser, a gente vai vencer. Bom, voltemos. Ó, então eu começo depositando aqui no canto externo e vou levando essa sombra lá pro côncavo. Pego sempre no finalzinho do pincel, ó. Final do pincel. A quantidade maior de sombra eu deposito aqui no canto externo e vou levando para o côncavo, ó. Chega no côncavo, já vai estar, o produto vai estar menos. Então, não vai ter perigo de eu levar tanta quantidade de produto para a próxima sobrancelha dela. Movimentos de vai e vem, ó. Chega a próxima sobrancelha como se você estivesse dando uma apagadinha ali, tá? Até ficar no tom que você deseja. Fazer o mesmo processo do outro lado. Deposito. Sempre mais rente aos cílios, a raiz dos cílios, ó. E vou levando. Deposita e vai levando pro contorno do olho, que é o nosso côncavo, né? Deposita. E vai levando aqui pro contorno dos olhos. Pode desativar os comentários? Pode? Desativar os comentários, pode? Não, precisa não. Então, tá. Gente, se vocês tiverem algumas perguntas, pode mandar aí que eu vou estar respondendo. Então, deposita, ó. E vai levando aqui pro côncavo pra fazer a marcação do contorno dos olhos. Novamente, deposita e vai levando pra fazer o contorno dos olhos. Não se preocupe com essa marcação que tá ficando aqui, que já a gente vai resolver. Ok. Agora vamos deixar essa sombra um pouquinho mais marcadinha no canto interno ou no canto externo. E aí eu vou usar um pincelzinho de esfumar menor, tá? Vou usar esse pincel aqui e vou usar uma sombra um pouquinho mais escura, só aqui na raiz dos cílios dela, ó. Rente mesmo a raiz dos cílios. Deposito e venho esfumando, ó. Deposito e venho esfumando. Deposito e venho esfumando. Deposito. Deposito e venho esfumando. Deposito
e vem esfumando. Agora aqui no meio, ó, peguei novamente o mesmo tom e vou mesclar esse alaranjadinho com esse branco. Ó. Eu vou mesclar aqui uma corzinha dentro da outra. Pra acabar de fechar e tirar toda a marcação, eu vou vir com um pouquinho de pó. O pó banana também. O degradê aqui entre essas cores, tá? Senão a divisão entre o branco e o laranjinha fica muito forte. E aí é onde que não fica muito legal, tá? Então eu dou batidinhas aqui, ó. Depositando a sombra. Não precisa de muito acabamento, porque a gente vai vir com a parte de pigmento, tá? E eu também, tirando a de... Voltou. Ai, gente, a internet hoje tá bugando. Vou voltar novamente com o pincelzinho de esfumar, só pra mim apagar essa cor aqui um pouquinho. Ó, vou pegar um tom mais nude um pouquinho. Na verdade, nem um nude, acho que é meio que um rosézinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Só pra me pôr bem onde tá essa divisão, tá? Voltou. Eita. Hoje não tá dando, hein? Ó, então o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô com essa marcação que tem. A menina Joseph pode fazer aquele negócio de queimar o trem. Oh, sua internet tá bugada demais. Nada? Voltou. Voltou? Ah, eu tô bem que achando que não voltou. Ó, então agora eu vou entrar com o pigmento, tá? E eu vou usar o pigmento sem nenhuma base de sombra aqui, só o pigmento mesmo, ó. Eu deposito, eu quero mostrar pra vocês a diferença. Vou usar com o pigmento e sem o pigmento. Então eu deposito, vou empurrando, ó. Fica bem um brilhinho, bem lá de longe. Já quando eu coloco a colinha de pigmento, ou se, por exemplo, eu pegasse um pouquinho do corretivo e colocasse ali, ficaria bem mais aparente. Só um minutinho que eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou usar o dedo mesmo, uma pastinha, ó. E ó, bem de leve, tá? Vai dando batidinhas. Pra você conseguir pigmentar. E aí, vai pigmentando, ó. Sempre mais rente à raiz dos cílios. Você deposita mais quantidade. E aí, depois vai subindo só com o excesso pra cima. Justamente pra dar o degradê, tá? Eu já vou levando o excesso, ó. Pra me dar aquela iluminadinha bem aqui.
pigmentar mais, pega mais colinha. E vai pigmentando. Sempre que observar que tem alguma marcação, ó, pode esfregar o pincelzinho até você conseguir tirar essa marcação, tá? Ó, agora vou colocar uma sombra douradinha bem aqui no meio, pra mim fazer o degradê da sombra cintilante. Então, peguei uma sombrinha cintilante e vim depositando aqui pra fazer essa junção aqui. Abre o olho agora em cima. Vou colar os cílios e fazer a parte inferior. Olha em cima. Na parte inferior eu tô usando o mesmo dourado. E agora eu vou usar o marrom mais escurinho. Isto. E agora a gente vai colocar os cílios. Deixa eu só arrumar que eu tô vendo uns defeitinhos aqui. Vou tentar arrumar aqui rapidinho. Show. Vou medir os cílios. Sempre o ideal é colocar o pigmento antes de colar os cílios, tá?
Geralmente é uma maquiagem que a gente não passa delineador. Quando a gente passa só entre a raiz dos cílios mesmo. Às vezes a cola demora um pouquinho mais pra colar, justamente pelo fato da gente colocar com a cola molhada, tá? Normal. Vou pegar aquela sombra nude só pra mim finalizar o esfumado aqui. Confere se tá coladinho, se tá o desenho certinho. E aí agora eu só vou fazer a junção dos cílios dela com... Vocês viram que é uma maquiagem bem fácil de fazer, não é difícil. E agora eu vou fazer o rímel, fechou? Os cílios dela ficou bem sujo porque ela já tava de rímel, tá? E aí eu não tirei o rímel dela. E aí tende a sujar mais os cílios na hora da maquiagem. Agora, só olhar em cima. Ops, menos. Gente, ela tem os cílios muito grandes aí. Ainda colhei mais cílios. Ó, vou passar no inferior também. Porque eu acho que realça mais mesmo. Vou limpar aqui pra dar um acabamento. Vou dar um acabamento também aqui, ó. Onde deu uma lacrimejada. Eu vou ver o que eu vou fazer. Vou pegar um pouquinho de base, tá? Que se eu pegar corretivo tem mais chances de craquelar. Passar o mínimo possível. Mas é uma das partes mais difíceis da gente arrumar quando acontece a cliente lacrimejar, e seja selou a pele. Daí fica bem difícil de fazer, tá? Mas dá pra fazer.
Como eu já falei pra vocês outras vezes, tudo que a gente conserta não fica igual quando a gente faz perfeito. Mas a gente tem que fazer o melhor, nas condições que a gente tem. Ó. Agora eu vou selar com um pozinho. E aí a gente já tá finalizando essa maquiagem. Vou dando batidinhas, ó. Vou retocar aqui onde eu achar que tem necessidade. Vou retocar um pouquinho do blush também. Dá um sorrisinho. Só pra dar um glowzinho aqui. Sempre no final eu sempre retoco tudo, tá? Iluminador, tudo. Agora eu vou passar o batom e estamos prontos. Vou passar um tomzinho mais delicado também, pra combinar mesmo com o texto da maquiagem. Ó, vai ter um dislike que eu vou falar tudo sobre batom, tá? As melhores dicas pra fazer boca. Abre só um pouquinho. Agora eu vou só limpar a bordinha da boca. Agora é só selar com pó, pra não ficar essa marcação branca, esse contraste branco em volta da boca. E vem com um pincelzinho menor, selando aí, com pózinho.
Gente, calma que não tá focando. Não está focando? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá um pouco escuro, né? Mas deu pra vocês verem. Vira o outro ângulo. Ó. Olha que lindo. É bem suave, é bem noivinha mesmo. É uma técnica bem noivinha. Eu acho muito lindo. E é bem fácil, bem prático de fazer, tá? Eu vou tirar algumas fotinhas. De novo, peço desculpa pelos atrasinhos. E amanhã teremos mais lives, tá?